Então, hoje o tema da nossa conversa, da nossa reunião, é fora da caridade não há salvação, e é uma parábola do bom samaritano. Quem vai estar conosco hoje é o nosso amigo Sérgio Aristides, ele é do Grupo Espírita Obreiro de Cristo. Boa noite, Sérgio, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Agradeço aí mais uma oportunidade de trabalho. É sempre bom, apesar de virtualmente, mas a gente reencontrar os companheiros de trabalho, de luta espírita, para que nós possamos, nesse momento até um pouco complicado, né, nós podermos aí conversarmos mais sobre a doutrina, sobre o Mestre Jesus, os ensinamentos. E esse tema que o Sérgio leu agora, que nós vamos conversarmos, eu já fiz esse tema aí ou aqui, né? Era presencial, mas já fiz no Grupo Espírita Luz e Caridade. Mas essa semana eu acompanho muito o desenrolar do que acontece agora no mundo com essa pandemia, até porque eu estou muito envolvido com essa parte, né? Para minha proteção, para a proteção de todos. Eu preciso conhecer, eu preciso estar envolvido. E eu conversava com Ivete, minha esposa, sobre por que a pandemia, o que eu achava que nós tivemos esse momento aí de volta, né? Assim tão forte, aonde a gente estava preparando até a casa, ainda não conseguimos, para que a gente até retornasse presencialmente num planejamento que nós estamos fazendo, e até o planejamento ainda não deu certo, um pouquinho por falta de dinheiro ainda, mas mesmo assim também veio essa volta da pandemia. E, por incrível que pareça, 2 ou 3 dias depois, eu ouvi alguns cientistas na mesma linha do que eu tinha conversado com a minha esposa. E aí eu fiquei pensando no que eu já tinha falado várias vezes em outros lugares aqui também, sobre esse tema, que fora da caridade não há salvação, e principalmente essa parábola, essa história que Jesus vai contar para o doutor da lei. Algumas pessoas que são da casa vão lembrar tudo que eu disse, vão falar, Sérgio já falou sobre isso, mas eu acho isso tão interessante, tão importante nós relembrarmos nesse momento, para que a gente possa refletir, né, no que está acontecendo. E a parábola, para a gente começar, eu acho ela de um ensinamento, é uma das parábolas que Jesus conta, uma das histórias que Jesus conta, que eu mais gosto, desde quando eu era católico. E no Espiritismo eu me debato muito sobre isso. A gente, às vezes, senta na nossa casa, o estudo está envolvendo uma outra coisa, mas a gente acaba debatendo sobre esse tema, porque eu acho essa imagem que Jesus coloca de uma preciosidade tão grande, porque existe uma coisa que a gente ouve muito até no nosso meio, quando Kardec vai dizer que o espiritismo ia influenciar a sociedade, a gente percebe que muitas vezes a gente deixa o contrário, né? A gente se influenciar por algumas coisas da sociedade, por algumas coisas até mesmo das outras religiões, que é natural, né? Isso é muito, muito natural e normal, não há problema nenhum nisso, mas às vezes a gente não debate realmente o que Jesus queria dizer e o que a doutrina queria nos explicar. E eu acho que Jesus está falando tudo aqui do nosso progresso, né? Esse capítulo 15 aqui é o nosso progresso. A gente ouve muito dentro do meio espírita falando de
reforma íntima, autoconhecimento, tudo isso faz parte, né? Porque eu, com a reforma íntima, eu vou fazer isso aqui que ele está me dizendo. Eu, com autoconhecimento, eu vou me conhecer e saber que eu falho. Mas essas duas coisas só vai me fazer progredir realmente, que é Jesus que diz e é a doutrina que diz, se eu praticar isso que Jesus está dizendo aqui para a gente. E eu vou ler para que a gente possa entender. Fora da caridade na salvação, mas eu vou no item 2. Acontece uma história muito interessante. Diz assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Olha que coisa interessante. Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Olha que coisa interessante. Viverás. Continua indo, mas o homem, querendo parecer que era injusto, eu sempre me vejo nesse homem, né? Diz a Jesus: quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Desculpa. Jesus, tomando a palavra, lhe diz, aí ele vai contar uma história. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que os despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu. Olha, a resposta do doutor da lei já tinha mudado. Olha o que ele achou daquele samaritano. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Olha que interessante. Primeiro que no meu livro aqui, não usa aquela expressão que está na Bíblia, eu não sei nas outras edições, não usa aquela expressão que está até no texto aí, o bom samaritano. Isso é uma questão que colocaram de bom, porque os samaritanos sempre foram tidos como impuros, porque os samaritanos, não é parte da gente contar aqui, que eu acredito que todos saibam, né? Mas assim, um relato bem rápido para a gente contextualizar aqui o que Jesus queria dizer. Era um grupo de judeus que eles não comungavam das ideias dos fariseus, dos levitas, por isso que ele conta dos levitas, que foi uma das 12 tribos que ficou, segundo o relato de Moisés, Deus deu a eles para que eles tomassem conta da religião, né, e levassem a religião ao povo. Os samaritanos não concordavam muito com aquelas ideias que eles faziam, tanto que eles criaram na Samaria o seu próprio templo, eles não iam nem a Jerusalém. Então, os fariseus, que eram um grupo bem maior, é como os espíritas, vamos dizer assim, eu sempre digo que é como os espíritas. Nós somos cristãos, mas os católicos, os protestantes falam para todo mundo que nós somos do diabo, né? Então, os outros cristãos não podem se misturar com a gente. Era a mesma coisa do que os fariseus faziam com os samaritanos. Eles não podiam se misturar porque o judaísmo deles era diferente. Então, essa história de bom samaritano
colocaram lá na Bíblia, mas Jesus foi mostrar para aquele doutor da lei que, se ele era o doutor da lei, ele era um fariseu, e provavelmente, a gente vai tirar, que ele era da tribo de Levi. Eles tinham uma briga ferrenha, então eles eram impuros, o samaritano era impuro. Mas Jesus vem mostrar para aquele doutor da lei que, para a gente progredir, para que a gente cresça, para que a gente chegue à vida espiritual, não vai ser só o que a gente segue de uma religião só. Aí ele vai entender que é a misericórdia que ele teve com aquele outro homem. E o samaritano, como a gente diz por aí, não viu a religião dele, não viu nada. Porém, existem uns elementos aqui que Jesus vai dar para a gente, aí que eu acho fantástico, gente. Os elementos que Jesus vão dar para que a gente tenha essa misericórdia, para a gente cresça. Vamos analisar o texto. Vocês vão lembrar que eu já falei sobre isso. Ele diz que esse homem foi atacado por ladrões, né? Machucaram muito ele, para a gente resumir, deixaram ele machucado, ferido, roubaram ele. Primeiro, passou um sacerdote, um homem religioso, olhou aquilo ali, nem ligou, não sentiu nada. O levita, que é aquele que era para cuidar que cuidava das coisas do templo, da religião, passou também, e nem aí. Olha, Jesus fez essas duas associações. E o samaritano, olha o que o samaritano fez. Jesus vai dar tipo uma regra, eu vou dizer essa expressão, mas ele dá para a gente o nosso comportamento diante do outro que cai de qualquer maneira, né? Ele vai dizer, o samaritano, a primeira coisa que o samaritano fez, né? Aproximou-se dele. Isso é a primeira coisa que Jesus fala, porque o sacerdote e o levita não estavam nem aí, passaram direto, olharam aquele homem. De repente, na nossa época, a gente deve estar bêbado, né? Caído aí, todo machucado, usou droga, bebeu, não sei o quê. A primeira coisa que o samaritano fez, se aproximou daquele homem. A primeira atitude de um cristão, de uma pessoa que segue Jesus, se aproximou dele. Deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Quer dizer, aqui ele cuidou daquele homem primeiro. A primeira coisa que ele fez, ele foi ter cuidado com aquele homem. Ele viu quais eram as primeiras necessidades daquele homem. Naquela necessidade era de cuidado. Cuidado. As feridas. Quais são as nossas feridas? Eu preciso me aproximar do outro, eu preciso saber a ferida aqui. Olha que é uma alegoria que Jesus está mostrando. Aí a gente pensa que é só aquela pessoa que está na rua. Não, mas às vezes dentro do centro espírita. Aquela pessoa que está com algum problema, eu preciso me aproximar do outro. Eu preciso saber qual é a ferida do outro para que eu possa ajudar a cuidar daquela ferida. Às vezes a gente... quem eu sou na fila do pão, né? Não tem essa história agora que todo mundo diz? Espera aí, nós somos espírito, nós temos um pouquinho de conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Quem disse que qualquer um de nós, não sou eu que estou aqui falando, não, qualquer um de nós, alguém tem algum problema, eu não posso chegar de alguma forma ajudá-lo, inclusive indicando a ele aonde ele pode ir, né? Às vezes a pessoa está com algum problema, eu posso indicar um médico, um hospital, ajudá-lo de alguma forma. Aquilo ali é uma ajuda, eu me aproximei daquela pessoa. Aproximação, né? Ajudar a ver qual é o problema daquela pessoa e não ignorá-lo. E ele diz, né? Depois, pondo em seu cavalo. Isso aqui eu acho fantástico. Fantástico. O homem se aproximou, olha o que Jesus está dizendo. Além dele ver qual era o problema daquele cara, as feridas dele, para ele botar no cavalo, o que ele teve que fazer? Se o cara estava caído. Ele teve que acolher no seu colo, né? Ele teve que pegar aquela pessoa no colo e botar no cavalo dele. O cara não deve ter levantado. Mesmo que o cara levantou, ele teve que segurar. Né? Ele teve que pegar naquela pessoa. Além dele se aproximar, ele ainda
sustentou aquela pessoa, ergueu, segurou. Eu fico imaginando assim, a visão, né, que Jesus queria dar àquele homem. Além de tudo, ele deve ter pego aquele homem todo machucado, que é isso que Jesus está falando, está dizendo para a gente que a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Pegou, deve ter pego no colo, né? Aí eu não estou dizendo aqui que a gente vai pegar a pessoa literalmente no colo, que às vezes, né, não dá. Mas aí o colo aqui é aquela pessoa ter o carinho, ter o aconchego de falar coisas para aquela pessoa, ajudá-lo. Às vezes eu não preciso pegar no colo, mas às vezes, por exemplo, como eu estou falando de um hospital, de algum lugar, eu me oferecer. Você quer que eu vá com você? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas, as pessoas aí. Hoje em dia não, hoje em dia ela está reconhecida, mas sempre existiu, né? A depressão. É, é, você quer que eu te acompanhe? Ou a pessoa está com algum problema de saúde, ou está com algum outro problema, ou então a pessoa não sabe ir num lugar. Você quer que eu te acompanhe? Eu quero vou com você, eu tenho um carro, ou nós vamos de ônibus, eu sei onde é, vou tirar um tempo. Né? É isso aqui, o cavalo ali é a representação daquilo que a gente pode fazer pelo outro. Né? É fantástico, eu sou apaixonado por isso, desculpa, assim, é o meu jeito. E ele diz assim, né? Levou a uma hospedaria e cuidou dele. Eu já até adiantei o que eu estava falando. Né? Levou ele no lugar que ele podia, ele não deixou ele caído ali no chão. Levou aquele homem em algum lugar. Aqui, no caso, foi hospedaria. Quantas vezes a gente pode levar a pessoa no centro espírita, numa igreja católica mesmo, num psicólogo, num médico, num hospital, ou em qualquer outra coisa. Né? Às vezes a pessoa está desempregada, a ferida daquela pessoa desempregada. Eu conheço alguém que pode arrumar um emprego para ele. Às vezes não é só ligar, às vezes eu vou com aquela pessoa. São várias maneiras aqui Jesus está mostrando os nossos sofrimentos. Isso aqui é uma parábola, né? Mas contém um ensinamento muito grande. Né? Como a gente... E ele diz, né? E cuidou dele lá na hospedaria. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Aí aqui ele já usou aquela parte que até nós espíritas, eu digo nós espíritas, porque geralmente a maioria dos centros espíritas fazem, né? Esse trabalho social de distribuição de alimentos, de cesta básica, às vezes alguém precisa viajar, precisa de alguma coisa material. Isso geralmente a gente tem, né, nossos casos espíritas, às vezes alguém está precisando de alguma coisa material, inclusive de dinheiro, às vezes a gente se cotiza, ajuda o outro, ajuda quem não é, né? Mas Jesus está falando aqui que isso faz parte desse acolhimento ao outro. Né? Aí eu fico, às vezes, indignado quando uma vez eu ouvi alguém falar assim: eu sou contra a gente dar as coisas de graça no centro espírita. A gente tem que fazer alguma coisa e a pessoa comprar a roupinha dela 50 centavos, R$1, porque isso faz ela ficar feliz. Gente, às vezes, aqueles 50 centavos vai fazer falta para a pessoa. A gente tem que pegar e distribuir, sim. Se está sobrando, vamos distribuir. Não tem nada que ficar fazendo coisa de R$1, de 50. Não, a pessoa não pode. A gente tem que chegar e dar. A gente tem que chegar e acolher a pessoa da maneira... Não tem que ficar fazendo coisa... Aí a pessoa não gostou muito e nós acabamos tendo uma divergênciazinha, mas graças a Deus passou, está tudo bem com a gente, né? Faz muitos anos. Mas Jesus quer mostrar aqui para a gente isso. Aqui, ele não perguntou para aquele homem, ele foi e deixou ali para que tudo se resolvesse da melhor forma possível. Né? Então, ele acolheu e materialmente também ele ajudou. E aí, né, lá no final, ele vai perguntar para o doutor da lei quem era o mais próximo dele. Aí é fantástico o fechamento. Né? Porque o doutor da lei vai entender. O que ele vai dizer? É aquele que teve misericórdia com ele. Olha só,
ele já não pensou mais naquele homem, naquelas pessoas que, para ver o reino dos céus, cumpria toda a regra ditada pela religião. Mas Jesus diz que tinha que sim, que Jesus não negou aquilo ali, né? Os mandamentos. Ele não negou os mandamentos, de forma nenhuma. Ele mandou que o homem continuasse com os mandamentos. Mas aí também o doutor da lei entendeu que, além de tudo, a gente tem que ter misericórdia com o outro. E aí, fantástico, né? Fantástico. Aí, por que eu resolvi retornar esse assunto que eu já até falei aqui com a gente? É o momento que a gente está vivendo, né? Eu ouvi alguns especialistas falando, né, que a dificuldade que nós estamos de sair desse momento difícil de pandemia, a Ômicron agora, fazendo com que muitas coisas fechem, mesmo que os governos não queiram, mas está faltando médico no meu trabalho, então nós tivemos 2 plantões complicados que não conseguia fechar a equipe. Eu estava vendo aqui na televisão uma empresa de Friburgo, a dona teve que fechar porque todos os funcionários pegaram, ela teve que dar férias coletivas, não é que ela queria, ela foi obrigada, porque até ela pegou. Então, os especialistas estavam falando por quê? As vacinas chegaram primeiro a quem tinha dinheiro. A Ômicron veio da África, né? Então, eu estava olhando como esses povos são. A gente passa, olha, vem caídos e nós não estamos nem aí. Né? Nós não estamos nem aí. Então, olha o que a lei natural faz. Não adianta os países ricos terem dinheiro, não adianta a gente ter dinheiro, não adianta a gente. Se os nossos companheiros que estão caídos não são vacinados, não são tratados, não são olhados, chega a gente. Né? Então, agora estão tendo um outro olhar que vão ter. Aí as vacinas chegavam lá, as distribuições das vacinas eram em cima da hora, já estava estragando, outros não chegaram, outros não vacinaram a vacina. Então, isso quer mostrar para a gente, por que eu voltei nisso, porque a natureza, a lei natural, a lei divina está mostrando para a gente que cada vez mais nós temos que olhar para o outro. Nós temos que fazer esse processo de acolhimento do outro. Eu agora, Jesus falou aqui, e eu também, a gente está falando de casa espírita, está falando de nós, mas ampliando isso para uma sociedade, para o mundo. Né? A gente não consegue sair dessa encruzilhada porque a gente não está olhando para o outro. Não é isso? Aí algumas pessoas por aí, não, eu não vou usar máscara. A história que Jesus está contando. Você passa, não está nem aí para o outro, não quer saber que o outro tem comorbidade, que se ele pegar a doença ele vai morrer. Ele talvez o outro não, mas ele vai. Ele não quer tomar vacina, ele não quer se cuidar, ele quer ir para a festa fazer o que quiser, né? Porque não está olhando o outro como o samaritano olhou. Por isso que eu resolvi falar, porque isso, às vezes a gente fica pensando, o que nós espíritas podemos fazer nesse momento? A parábola. Quando alguém questionar a gente, a parábola. Nesse momento que nós estamos em período de fazer essas coisas online, o GEOC chegou muita gente online. Né? E eu fui fazer um atendimento fraterno com uma pessoa que está online. Então, fui fazer o atendimento fraterno, né? A gente estava fazendo os atendimentos, e a pessoa questionou uma coisa que está... mas essa briga, por que o Espiritismo acha que a gente tem que vacinar? Por que o Espiritismo acha isso? Porque a pessoa só estava perguntando, não é que ela era contra nada. E quando nós começamos a conversar, que eu abri esse texto para ela,
e que eu mostrei questões do Livro dos Espíritos. Quando eu peguei para ela, abri o celular, abri a revista Espírita, onde Kardec vai falar que a gente é suicida até, e o outro pode morrer e a gente ser responsável. A pessoa, sem problema nenhum, ela falou assim: a partir de agora eu vou ter que passar essas informações às pessoas da minha família. Aí eu só falei para ela: você tem que ter só cuidado, você não vai passar informação, você não vai doutrinar ninguém e obrigar ninguém a fazer nada, todo mundo é livre, mas você precisa passar, nós precisamos passar a parábola de Jesus. A gente precisa entender que nós temos que cuidar um do outro, é isso que era o principal que eu queria falar. Né? No macro, mas também no micro, a gente precisa cuidar do outro. A gente está dizendo assim, e eu mesmo, às vezes, né? Sabe uma coisa, eu ando tão chateado que eu não estou nem aí mais para nada. Aí depois vem aquele negócio no meu ouvido: como assim, Sérgio? Você não quer nem saber de nada? Jesus está te colocando no caminho do trabalho para você ser esse samaritano. E você está aí querendo ser o sacerdote, o levita, ignorando o que Jesus está dando a você de trabalho. É claro que a gente não vai obrigar ninguém a fazer nada, mas a gente precisa cuidar. A gente precisa saber que o outro, muitas vezes, está fazendo algumas coisas, não por maldade, mas por ignorância. Né? Então, eu preciso cuidar. Nós precisamos cuidar, nós precisamos ser esse samaritano. Né? Não a gente usar porque a sociedade está assim, não, a gente tem que ser realmente diferente em certos casos. Né? A gente precisa saber como que eu posso fazer, vendo a minha volta, a minha casa literalmente, os filhos, a esposa, o marido, os irmãos, a família, né? As nossas necessidades. Eu estava pensando, existe umas pessoas, né, que a gente nem liga, né? Não liga, que eu falo de telefone. Hoje em dia a gente só quer mandar zap. É zap, é isso, é aquilo, mas isso é uma correria. Né? Aí eu agora estou assim, né, tentando ligar para algumas pessoas. Né? Às vezes a pessoa não quer nem atender porque é zap, né? É zap. Mas aí eu boto no zap assim para a pessoa: posso te ligar? Se você não estiver ocupado, que eu queria falar com você. Aí a pessoa: qual a hora que você pode falar comigo? Aí a pessoa: tá hora, eu vou ligo. É o quê? Não, cara, isso aqui é porque pelo zap, eu não sei, eu queria ouvir sua voz, porque a partir desse momento da conversa que eu tive com essa companheira que está chegando, eu comecei a perceber que eu mesmo estava me afastando dos ensinamentos de Jesus. Aí agora, chamado a conversar, foi esse é o momento de eu dividir esse peso no coração, porque aí vocês estão sendo samaritano comigo, né? Que aí todo mundo: né? Vamos orar para o Sérgio, que ele está precisando. Olha aí, ele está caído, ele deixou de fazer o que tinha que fazer. Né? Então, gente, é para que a gente entenda isso. Essa construção que Jesus vem falando desse homem é acolhimento, é a gente chegar no outro, é a gente perceber o que o outro precisa, materialmente também, fisicamente, emocionalmente. Né? Não a gente ficar restrito, porque tem outra coisa aqui, né? Jesus não fala, mas esse homem, pelo que a gente entende, ele não era samaritano. Né? Ele poderia largar o cara para lá, mas olha só, ele foi lá e olhou. E a gente é muito apegado, natural, à nossa família, ao nosso círculo, né? Ao nosso círculo. E às vezes algumas pessoas nos procuram para conversar no trabalho, na rua, em algum lugar, e a gente está muito preocupado com a gente mesmo, com a nossa família. Essa história da pandemia, né? Eu tive muito colegas que perderam, teve muito desencarne na família, muito desencarne na família. Aí a primeira coisa que a gente fala é assim: né?
É mesmo, né? É difícil quem não tem alguém na família ou alguém conhecido que não desencarnou. Depois eu fiquei pensando, a maluquice que a gente está falando, e eu principalmente falando, né? Aquela pessoa, naquele momento, ela está precisando de um acolhimento, né? E não reforço para dizer para ela assim, você está... Não era isso, a minha intenção, a de várias pessoas, a gente não fala isso de maldade, eu não estou aqui criticando quem fala, não. É só uma reflexão, porque naquele momento aquela pessoa vai dizer assim, pode pensar assim, a minha dor não vale nada, né? Porque todo mundo está passando pela dor e todo mundo está igual. Não, aquela pessoa está precisando do meu acolhimento, não que eu iguale tudo dela. Ela é ela, as outras pessoas são aquelas pessoas. Então, é isso que Jesus estava falando ali, a individualidade que nós temos que fazer no nosso processo, para que quando a gente chegar no plano espiritual, vai ser perguntado isso a gente. Né? O anterior, o anterior, Jesus vai dizer, né? É a única coisa que vai ser perguntada a gente. Né? Estive nu, não me vestiste, preso, não me visitaste, fome me deste de comer, sede me deste de beber. Aí a gente vai perguntar, mas quando foi? Quando fizeste um desses pequeninos? Aí a gente fica pensando, mas quando? Como? Quem era? Né? Quem era? Aí a minha mente espiritual vai vir todo aquele pensamento, caramba, aquela pessoa, aquele trabalho, a minha casa, chegou alguém, bateu na porta, e aquela pessoa era isso, era meu trabalho a fazer e eu não fiz. Né? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje para a gente. Para a gente sempre dar uma olhadinha, né, nessas passagens de Jesus, principalmente fora da caridade na salvação, que é um roteiro, e a gente reflita sobre esses ensinamentos de Jesus, não aquela coisa superficial que a gente tem mania de, às vezes, para o estudo, e cada um fala uma coisa que é verdade, a gente vai juntando, mas fazer aquela reflexão individual. Individual. Não é aquela coletiva que nos ajuda a pensar, que é extremamente necessária, mas aquela individual. Quem é o homem que está caído no meu caminho? Quem é aquele pequenino que eu tenho que dar água, que eu tenho que dar comida? Aí é alegórico, né? Também. Né? Também é uma alegoria que Jesus estava falando também. É aquele que tem sede de alguma coisa, sede de conhecimento. Será que eu realmente, quando Jesus botou no meu caminho alguém, eu fui samaritano, eu fui levita, ou eu fui sacerdote que abandonei? Né? Deus ajuda a criatura através da criatura. E eu lembro que eu contei, para encerrar, né? Eu contei essa mesma piada espírita ou espiritualista, tem muito por aí no mesmo dia, e vou voltar a contar. Né? Olha como nós precisamos entender as coisas. Tem uma história, né, que conta que o homem era muito religioso, ele acreditava em milagre, que Jesus ia salvar ele sempre. Ele não acreditava que nada ia acontecer com ele, porque Jesus era a salvação dele, Jesus era a salvação, Jesus salva, Jesus salva. E ele, como a gente precisa entender, essa história tem um fundo moral que a gente precisa entender, que é o outro, né? E ele se afogou, ele estava no mar, se afogou. Aí os surfistas que estavam lá foram até ele para salvar. Ele falou assim, não se preocupe, eu não vou morrer porque Jesus vai me salvar. E não quis vir com os surfistas. Né? Aí os salva-vidas do mar foram de barco até ele. Ele falou assim, ninguém precisa, não precisa me salvar, porque Jesus vai me salvar, ele vai me salvar. E ele não quis. O bombeiro mandou um helicóptero. Ele não quis subir porque Jesus ia salvar ele, ele não ia morrer, só que ele se afogou e morreu. E chegou no plano espiritual, no céu, como contam as histórias. E foi conversar com Jesus. Mas, Senhor, eu acreditava tanto, eu tinha a maior fé que você ia me salvar. Na hora que eu ia morrer,
o senhor não foi lá me salvar? Ele, espera aí, eu mandei 3 pessoas, você não aceitou nenhuma. Né? Jesus mandou 3, mandei 3 e você não aceitou ninguém. Então agora você está aqui. Né? Porque ele achou que Jesus ia pessoalmente salvá-lo. Mas Jesus manda a gente. É isso que a gente tem que entender. Jesus manda a gente para que a gente ajude o outro. É isso que a gente precisa colocar nesse momento. Né? Nós não estamos sozinhos. E que essa reflexão chegue aos nossos corações e a gente possa entender bem o que Jesus quis dizer e vamos refletir sobre sempre fazer uma pergunta, né? A Igreja Católica, eu fui católico, tem uma história, né, de um santo que Maria também falou isso, né? Maria falou, tá lá, mas tem um santo que ele estava na igreja e ele ouvia chamar o nome dele toda hora ele ouvia chamar o nome dele e ele não sabia o que falar, então ele foi conversar com o padre, né? Ele não era. Aí ele falou assim, padre, toda hora eu ouço dentro da igreja uma voz me chamando, chega lá não tem ninguém. Aí o padre falou para ele, meu filho, quando você ouvir essa voz, lembra de Maria. Lembra de Maria. Aí o quê? Você fala assim, eis-me aqui, Senhor. E ele ouviu de novo a voz e ele falou, ele ouviu a voz, isso é uma história católica, né? Eis-me aqui, Senhor. Então, dali, ele teve uma visão de que ele tinha que ir para o convento, ser um religioso, né? Aí outra história, ele foi ser religioso, tratar das pessoas, né? Mas ele ouviu aquela voz que chamava ele o tempo inteiro e o padre disse para ele responder que a Deus, né? No caso era Deus que estava chamando ele. Então a gente precisa ouvir essa voz íntima. A gente precisa ouvir dentro de nós quando a gente passa e algum problema se apresenta no nosso caminho. Aí a pergunta que eu faço, é para mim? Se for para mim, eu vou tentar fazer um esforço de fazer alguma coisa e fazer o melhor possível. É isso que eu queria, a reflexão de hoje. Que Jesus nos abençoe. Agradecidos, Senhor, estamos com mais essa noite de estudo, de aprendizado, de encontro, mesmo que virtual, para unirmos os nossos pensamentos aos seus, aos pensamentos dos nossos amigos espirituais, para fortalecermos nesse momento não só as nossas energias fluídicas, mas também a nossa energia do corpo físico, para que possamos, durante a semana, estarmos fortes, para conseguirmos irmos à luta do nosso dia a dia. Nós pedimos que esses amigos espirituais, que são seus trabalhadores, continuem nos ajudando, nos guiando, contribuindo, e que nós possamos, assim, ter uma boa semana, com saúde, com paz, com harmonia e com muita tranquilidade. E que Jesus seja sempre o nosso guia e o nosso modelo. Que assim seja.